Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto interessante que é sobre a criatividade. Criatividade musical, ok? Que é na hora que a gente está tocando, nós temos aí bastante conteúdo, né? Conteúdos de escalas, harmonia e tudo mais. Mas e aí? O que fazer? Como tocar? O que criar? Então já começa dando seu like aí, se inscreva no canal, compartilhe, ativa o sininho e ajuda a gente aí a crescer no canal e colocar mais conteúdos, tá? Porque a minha ideia é essa, deu play aqui, vamos sair gravando e vamos estar falando de alguns conteúdos. Então seja esses conteúdos históricos, conteúdo prático e conteúdo teórico, tá bom? Então vamos lá. Beleza, nós temos as escalas, vamos usar um exemplo aqui. Escala de Dó, nós temos a pentatônica. Mas o que fazer para não ficar descendo e subindo no shape? O que fazer para a gente tocar de forma bonita? Que nem muitos guitarristas, tecladistas, até contrabaixistas também, muitos músicos fazem solos, poxa, elegantes. Solos que não tem muita nota, mas soa bonito. Então, a primeira coisa que eu indico é cria algo simples, um motivo melódico. E como você vai criar isso? Bom, vamos lá. Eu vou usar como exemplo aqui 4 acordes, tá? Tríade básica, tá bom? Então, Dó maior, Sol maior, Lá menor e Fá. Outra coisa, eu não estou pensando em tonalidade, modalidade nem nada, tá? É uma coisa que a gente se perde muito e tem muita gente colocando conteúdo um tanto divergente, porque escalas maiores e menores, nós estamos falando de tonalidade, né? Tonalidade maior, tonalidade menor, ok? Século XVIII, tonalidade entrou ali. Só que antes vinha também a questão da modalidade. E a modalidade, quando a gente fala dos modos, os modos nós estamos falando de características modal. Então, para uma música, a gente usa uma característica modal. Se caso for mudar essa característica, muda a característica, não é pensando nos acordes. Por que os acordes mudou? Porque a característica do modo mudou. Então, se eu estava usando um Lá eólio, então eu vou usar agora um Lá jônio. Mas Lá jônio, sim, quando a gente está falando de modos é isso, tá ok? Não é arpejo, modos não é arpejo. Modos é uma escala específica. Então se a gente tem um Lá eólio, agora eu vou mudar ele, eu vou fazer Lá jônio, tá ok? Então beleza. Tonalidade é a característica sensível indo para tônica. Por isso que é diferente. Então, por exemplo, se eu tenho uma escala Lá eólio ou Lá jônio, eu não vou ter Sol sustenido indo para Lá, ok? Sensível indo para tônica. Porque isso só acontece na tonalidade, seja ela maior ou menor. Quer ver uma coisa? Tonalidade maior. Eu tenho um Lá maior, eu vou fazer um 2-5-1 aqui, né? Opa, perdão. Vou fazer um 2-5-1. Esse 2-5-1 eu vou ter um Sol sustenido aqui indo para Lá. Em Mi maior, né? Mi, Sol sustenido, Si. Mi, Sol sustenido, indo para Lá. Se eu fosse fazer a tonalidade menor, vamos usar o relativo de Lá, que é o Fá sustenido menor, eu teria que ter o Fá indo para Fá sustenido. Tá vendo que louco? Pô, mas Fá sustenido, a sétima dele é menor. Então, na tonalidade menor, a tonalidade, o contexto tonalidade é sensível indo para tônica, não importa se é maior ou menor. Na tonalidade maior, sétima maior, indo para tônica. Na tonalidade menor também, sétima maior indo para tônica. Ou seja, na tonalidade menor, o Fá sustenido menor, que é relativo de Lá, ele se torna Fá sustenido menor com a sétima maior. Sacou a diferença? Então, a modalidade não são os arpejos, ok? Modalidade é uma característica, tonalidade também é outra. Mas beleza, depois a gente fala sobre isso. Se você quiser um conteúdo sobre isso, deixa aí nos comentários. Se você gostou da explicação, deixa aí nos comentários que eu trago um vídeo só sobre isso.
Então vamos lá, voltando. Dó maior, Sol, Lá menor e Fá, ok? Bem básico, bem simples. Por que eu fiz isso? Ó, no Dó, o que a gente tem de tríade? Dó, Mi e Sol. E no Sol a gente tem Sol, Si e Ré. Então no Dó e no Sol a gente tem duas notas em comum, que é o Sol. O Sol no Sol maior é tônica e o Sol no Dó maior é quinta. Então a gente tem o Sol como notas em comum, ok? Já no Lá menor não. Ah, Well, mas e a sétima? Não, estou falando de tríade, tá? Calma. No Lá menor eu já não tenho nota em comum, né? Eu tenho Lá, Dó, Mi. Só que no Fá maior eu tenho Fá, Lá, Dó. Ou seja, Lá menor e Fá maior eu tenho duas notas em comum, que é o Lá e o Dó. Beleza? Então nós temos Sol em comum em dois acordes e nos outros dois nós temos Lá e Dó. Então se eu fosse criar, vou pegar aqui, 1, Dó maior, 2, 3, 4, Sol maior, 1, 2, 3, 4, Lá menor, 3, 4, Fá maior. Tá, Well, mas tá simples ainda. Como é que eu crio isso? Entendeu? Dentro do acorde eles vão começar desenhando. Aí depende muito do sotaque que você põe, a fórmula rítmica. Mas essa é a forma mais simples. Agora o que você faz? Pegou as notas em comum, começa a fragmentar elas. Então, beleza. Primeiro pensamento, nota em comum. Então eu tenho um Sol em dois acordes, Lá e Dó em dois acordes também. Então, Sol, Lá e Dó. Três notas, Sol, Lá e Dó. Beleza. Agora vamos fragmentar por acorde. No Sol maior, o que eu posso fazer? Ó, posso dar um intervalo de quarta, Sol, Dó maior. Aí eu vou fazer outra fragmentação. Faço uma quinta, ok? Ó. Quarta, intervalo de quarta, Sol, Dó. Intervalo de quinta. E volto, quinta acima e quinta abaixo, né? Se quiser falar quarta, tudo bem, tá? Quinta acima, quinta abaixo. E aí, terça, ó. Lembra do Sol do Dó maior? 2, 4, Sol maior. Aqui eu já coloquei um Mi, ó, no Lá menor. E terminei no Fá maior aqui, de novo, Dó maior. Sol maior. Lá menor. Fá. É uma linguagem, ó. Entendeu? Tudo isso foi criado em cima do que? Primeiro, eu procurei as notas em comum. Depois, eu fragmentei elas. E eu só usei intervalos de quinta e intervalos de terça, seja quinta acima ou quinta abaixo. Oh, perdão, teve um intervalo de quarta. Aqui, ó. Intervalo de quarta, né? Sol, Dó. Perdão, esqueci desse. Intervalo de quarta, quinta. Aqui é grau conjunto, né, descendo. O que é grau conjunto? Grau conjunto é uma segunda acima ou segunda abaixo, seja ela maior ou menor, tá? Então, quarta, quinta, quinta abaixo, grau conjunto, terça, Si, Sol, né? Terça abaixo, quinta e outra terça aqui, ó, Ré, Si. Quinta no Si, Mi.
terça, mi, dó, terça, lá, dó, para finalizar. E aí eu volto pro... E isso eu posso criar de várias formas. Imagina quando eu coloco a sétima. Imagina quando eu coloco uma nona. Então, tudo isso você começa a criar. Eu aconselho você começar a fazer quintas, terças, quartas, aí você inclui nonas e vai indo aos poucos, tá? A questão de você fazer grau conjunto, o que é? Segunda, né? Tenta pegar o grau conjunto também, você pode fazer, ó. Vamos pensar aqui. Aí, ó. De novo. Entendeu? Então eu já comecei a incluir, mas não é toda hora. Faz os saltos, porque o salto é o que vai fazer o movimento da voz. Uma outra coisa bem rápida para a gente encerrar esse vídeo. Quando a gente está tocando um acorde, nós temos aí uma tríade com 3 vozes, ou no máximo 4 vozes, porque a gente usa tônica, terça, quinta e oitava. Cada voz dessa daqui, a gente usa um contexto de melodia. São um acorde, só para vocês entenderem, um acorde nada mais é que o encontro de várias vozes. Então, de 3 vozes acima, nós temos um acorde. Então, a gente tem o encontro da tônica, da terça, da quinta e da oitava. Se você pegar só a voz da oitava, vamos pensar no soprano, vai, que é a voz mais aguda, você consegue criar isso só na voz do soprano. Quando você vai para a voz do contralto, você também pode criar isso. E aí no contralto você pode pôr um exemplo mais simples. Ó, lembra o primeiro exemplo? Só o som, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2. Ó, só o contralto. E o soprano tava fazendo o quê? Entendeu? E aí o soprano e o contralto casa aqui, né? Nessas duas notas aqui. Ou seja, essa melodia toda é o soprano que tá fazendo, né? E aí o contralto tá aqui. E o contralto tá aqui, ó. Entendeu? Então, essas vozes, elas se conversam. Seja soprano, contralto, tenor e baixo. E geralmente o tenor e o soprano é as notas que mais fazem movimentos. Esses movimentos a gente usa em harmonia, tá? A harmonia a gente tem um movimento contrário, movimento oblíquo e um movimento direto. Movimento direto é quando sobe, movimento oblíquo é quando fica linear e o movimento contrário é quando desce, tá ok? Então esse conteúdo também entra em harmonia, é outra parada, depois eu trago sobre isso. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês criem situações a partir disso daí, pensando sempre nos intervalos, tá ok? Usa os arpejos agora de forma consciente, começa a pensar nos intervalos e não precisa necessariamente você sair da tônica, eu saí daqui da quinta, ó. Dó maior, saindo da quinta. Tá bom? Então é isso, galera. Valeu e até a próxima.